Olá meninas, sejam muito bem-vindas à nossa sexta-feira na live. Como vocês sabem, toda sexta-feira às 20 horas nós temos um programa aqui no grupo, que é Sexta-feira na Live, onde a gente fala sobre as novidades do grupo, onde a gente conta coisas que estão acontecendo no movimento, onde a gente dá notícias de motociclismo e mais do que isso, a gente tenta trazer informação para vocês sobre alguns movimentos que acontecem de ordem nacional, questões ligadas à saúde, segurança, campanhas em que a gente pode se engajar. Então é muito importante que às sextas-feiras você esteja aqui às 20 horas para assistir a nossa live. Mas se você não conseguir assistir ela em tempo real, você pode assistir ela depois no decorrer dos dias, porque essa live fica disponível aqui no grupo. Uma ressalva importante é que o nosso grupo é fechado. Isso significa que nenhuma publicação de dentro você consegue compartilhar. Pode até funcionar para você o compartilhamento, mas as pessoas que vão conseguir ver isso na sua timeline somente são as pessoas que estão no grupo. Então, por isso que essas publicações que estão aqui dentro, dificilmente você consiga fazer com que pessoas de fora vejam. Aliás, é impossível que pessoas de fora vejam, porque somente quem está dentro do grupo é que tem acesso a essas informações. Para resolver esse problema, a nossa live ela fica disponível a partir de sábado através do nosso canal do YouTube. E a Andressa, que tem feito um trabalho maravilhoso, ela posta esse link aqui no grupo e na página das Filhas do Vento para que a gente possa compartilhar. Então, o link que está lá na página das Filhas do Vento, você pode compartilhar. Se você ainda não sabia disso, nós temos 2 canais aqui no Facebook. Nós temos o nosso grupo fechado e nós temos a página do Facebook. Se você ainda não curtiu a página, corre lá, Filhas do Vento da Liberdade, curte a página, segue as informações que tem lá, divulga, chama seus amigos. Lá não é um grupo só para mulheres. Lá qualquer pessoa que conheça o movimento, que simpatize com esse movimento, pode curtir a nossa página. E o mais legal é que a nossa loja virtual, ela está vinculada com a fanpage. Ou seja, se você quiser os produtos da marca Filhas do Vento da Liberdade, lá na página, lá na fanpage, você encontra o link para a loja. Muito bem, sem mais demoras, quem sou eu? Meu nome é Evelyn Milani, eu sou consultora de imagem, coach e analista de perfil comportamental. E como eu sempre digo, com muito orgulho, eu sou uma filha do Vento da Liberdade como vocês. E a partir de agora, vamos às nossas notícias. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dar as boas-vindas às novas Filhas do Vento da Liberdade. Tem sido uma alegria imensa ver a postagem de vocês, agradecendo pelo acolhimento, agradecendo por a gente ter adicionado, agradecendo pela amizade. Muita gente abrindo o coração no dia do diário, no dia do divã, muita gente já desapegando de coisas, procurando e oferecendo emprego nas nossas postagens fixas, né, de segunda a sábado. Temos domingo também, então nós temos de segunda a segunda postagens fixas do grupo e tem sido muito legal ver a interação de vocês. Mas hoje em específico eu gostaria de falar a respeito de 2 publicações que me marcaram muito. Eu não consigo acompanhar todo o movimento porque afinal de contas são 6.000 mulheres, é muita gente postando, mas sempre que eu posso eu tô no grupo, eu tô nos grupos do WhatsApp, vendo o que vocês têm escrito, vendo o que tem sido esse movimento para vocês. E 2 delas me chamaram a atenção e eu vou começar falando a respeito de uma. Eu não anotei o nome, acho que não seria até muito ético falar o nome, mas é o relato de uma mãe, dizendo que ela está vivendo esse momento mãe, e que ela tem os filhos e que ela vive por eles, e que ela faz tudo em função deles. Ela não tem horário para dormir, não tem horário para acordar. Mentira, tem horário que as crianças choram. Mas ela não tem horário para se alimentar, tomar banho. E eu vi muito legal o comentário de algumas meninas embaixo sobre esse momento de uma grande aventura. Sobre ser mãe ser uma grande aventura. Então, eu acho que fica cada vez mais claro que o movimento Filhas do Vento da Liberdade não se trata somente do vento no rosto que a moto proporciona, mas sim
todas essas emoções, todas essas vivências que a gente passa, essas experiências da nossa vida, que nos permitem sentir, ainda que de modo metafórico, esse vento na cara e essa sensação de liberdade. Eu imagino que ser mãe, porque eu ainda não sou, seja uma tarefa bem complicada, seja uma tarefa de muita responsabilidade, mas é inegável que existem muitas aventuras. É um mundo de descoberta. A criança se descobre e a mulher se descobre como mãe. Como não chamar uma mãe de filha do vento e da liberdade? Ah, mas eu não me sinto livre sendo mãe. Eu tô presa a essas rotinas, não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido da responsabilidade que aquilo tudo te traz. Mas a aventura, a adrenalina que uma moto te daria, certamente uma mãe tem isso de modo triplicado, quadriplicado, multiplicado à enésima potência. Não tenho dúvida. Então, mamãe, você, se está assistindo essa live, independente de ter sido você que escreveu o post ou não, isso serve para qualquer mãe. Independente de, nesse momento, você não estar podendo pilotar, ou de você ter aberto mão da sua moto por causa disso, como foi até a história da Thelma, né? A Thelma ficou um tempo sem andar de moto por causa da gravidez. E se isso aconteceu com você, não se preocupe. Você continua sendo uma filha do vento da liberdade. E eu não estou falando agora aqui do grupo. Eu estou falando dessa sensação, dessa identificação de alma com uma filha do vento da liberdade. Certamente você passa por aventuras muito grandes e muito maiores do que nós que ainda estamos sobre as duas rodas. Então que você se sinta aqui nesse grupo muito bem-vinda, muito acolhida, conte conosco. As que são mães, as que não são mãe, talvez eu dê alguns pitacos também, mas não deixe de contar com a nossa ajuda. Nós somos um grupo de 6.000 mulheres que não estamos ligadas pela moto, como eu já disse em outras lives. Nós estamos ligadas por esse espírito de liberdade, essa vontade de fazermos algo diferente e de nos sentirmos livres para cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Isso acontece em cima da moto, em cima de um patins, de uma bicicleta, lendo um livro, atuando, trabalhando. Isso pode acontecer de várias formas. O importante é essa sensação. Então, mamães, sejam muito bem-vindas. Faço voto que seus filhos curtam todo esse movimento também, que seus maridos também curtam todo esse movimento, para que você possa ter alegria tanto aqui conosco, quanto na extensão, quanto na sua casa, na sua família. Que esse grupo seja um motivo de alegria, de harmonia, de felicidade, onde quer que você esteja, e não de discórdia. Então, que realmente essa essência que a gente tem de liberdade, de ajudar o próximo, de respeito, de amor, possa inundar todas as áreas da sua vida. Seus relacionamentos, seu trabalho e principalmente a sua maternidade. Bem, meninas, quem assistiu a live da sexta-feira passada deve se lembrar que nós falamos a respeito da campanha do Janeiro Branco. Para quem ainda não ouviu falar, eu recomendo que assista a outra live para saber um pouquinho mais a respeito, ou procure lá no Google Janeiro Branco, tem um site específico falando sobre isso. Mas, em suma, para vocês entenderem, é um mês onde nós trabalhamos a prevenção e o tratamento dos problemas emocionais. É um mês de conscientização da saúde mental. Isso envolve várias situações, né? Envolve ansiedade, depressão, crise de pânico, tristeza, enfim. Não são, na verdade, somente os sentimentos ruins, mas é justamente a gestão desses sentimentos. Muitas pessoas, elas acabam entrando num quadro depressivo porque elas não souberam gerir um quadro de tristeza, um quadro de ansiedade, um quadro de frustração. Na live passada eu falei que é muito importante a gente nomear esses sentimentos, a gente saber dar nome a eles. Muitas vezes a gente só sabe dizer, tô alegre, tô feliz. Muitas pessoas entendem as duas coisas como sinônimas. Eu tô com raiva, eu tô triste, algumas vezes eu tô com fome. Enfim, a gente tem pouquíssimos nomes para os nossos sentimentos. Mas a verdade é que nós temos uma vastidão de sentimentos. Dor, ressentimento, ansiedade, ódio, remorso,
dentro dos positivos, a gente tem a alegria, o entusiasmo, a empolgação. São todas coisas diferentes. E a gente precisa dar nome a todas elas, porque os nossos sentimentos, como eu falei na live passada, elas são sintomas de algo que está acontecendo aqui dentro. É como a febre. A febre não é a doença em si. A febre é um indicativo de que algo não está bem. Normalmente alguma infecção. E da mesma forma os sentimentos. Quando você sente algo, é porque lá dentro você está vivendo alguma situação. Eu já tive pânico e na época que eu tratei isso, para mim foi muito importante essa informação. Entender que o pânico não é a doença em si, mas ele é um indicativo de que algo não está correto. E na época que eu fiz o tratamento, além dos remédios que a gente tem que tomar para as fases de crise, a minha psicóloga ela me deu uma dica e que eu gostaria de transmitir para vocês. Talvez você passe por isso também. E ela disse assim para mim: Evelyn, quando você sentir esse momento de pânico, pare e se pergunte: o que eu estou vivendo, que momento eu estou vivendo, que eu estou me sentindo sem saída, que eu estou me sentindo numa sinuca de bico. Porque é nessa fase que você se sente encurralado que o pânico vem, que o pânico aflora. E aí você precisa ter consciência, você precisa trazer para o nível consciente o que está acontecendo e buscar soluções. Porque quando você encontrar a solução para aquele problema, ainda que seja uma solução muito difícil de ser alcançada, certamente o pânico vai diminuir. O nosso cérebro, ele é fantástico. Ele tem nível consciente, inconsciente, subconsciente, e muitas das nossas reações, muitas das nossas emoções, elas nascem lá no subconsciente. A gente não tem noção do que está acontecendo. E daí você só sente aquela emoção, você só sente aquele sentimento e você não consegue gerir aquilo. Por isso é muito importante nos casos de ansiedade, nos casos de tristeza, nos casos de raiva, você trazer a lembrança, você puxar para o teu nível consciente o que de fato tem te incomodado, o que de fato tem te encurralado, tem te colocado nessa situação complicada. Também não vamos desconsiderar que alguns casos de depressão, eles são químicos, tem a ver com as funções cerebrais, não com a mentalidade. São coisas diferentes. Eu estou falando agora de órgão, cérebro. Então, é muito importante que você também passe num médico, vai num psiquiatra, vai num neurologista, faça os exames necessários para você ver se os seus níveis de hormônio estão em dia, se eles estão corretos. Porque o déficit de determinados hormônios pode ocasionar, sim, a depressão. Eu também estive dando uma olhada que a baixa quantidade de vitamina D no nosso organismo também pode causar depressão. Olha que maluquice! Para quem está em regiões como Curitiba, onde o sol não é muito frequente e onde a gente não tem esse costume de sair e se expor ao sol, para você sintetizar a vitamina D, é muito comum que as pessoas tenham essa baixa na vitamina D. E essa baixa pode ocasionar, sim, um quadro depressivo. Lembrando que a depressão ela é um desequilíbrio hormonal, ela é um desequilíbrio químico na nossa cabeça. Então procure ajuda. Se você está se sentindo assim, se você está sentindo que você já está há muito tempo triste, que você está desmotivado, que você não tem mais aquele ânimo de fazer as coisas, que a rotina da casa para você é um problema, procure ajuda médica, porque provavelmente você consiga resolver isso com poucos passos. E se não for o caso de uma depressão, se não for um caso de um desequilíbrio químico, como eu disse na outra live, procure pessoas que possam te ouvir, que possam te ajudar. E se você está disposto a ouvir e ajudar, lembre-se do que eu falei também na outra sexta-feira. Se for o caso, assista de novo a respeito da escuta empática. Escuta empática é ouvir sem julgar e sem querer dar conselhos. É simplesmente o acolhimento. Eu acredito que essa seja uma das formas mais nobres e mais eficazes de você ajudar alguém que está num momento de tristeza, alguém que está num momento de depressão, alguém que precisa simplesmente desabafar. Porque muitas vezes ela consegue resolver aquela situação, mas ela precisa expor, ela precisa vomitar aquilo em algum lugar. E se você puder emprestar seus ouvidos e seus ombros para alguém, isso vai ser muito bacana.
certamente aqui no nosso meio, nesse grupo de 6 mil mulheres, a gente pode fazer isso com muita facilidade. Então, até quero convidar você a colocar nos comentários aqui embaixo da live. Coloca assim, eu estou disposta, ou eu posso fazer escuta empática, eu estou disponível. E da mesma forma, se você precisa, não precisa até se expor, colocando nos comentários que você quer ajuda, mas vai lá nos comentários e vê quem escreveu que está disponível, chama essa pessoa em inbox e conversa com ela. Fala, olha, eu vi que você se dispôs a oferecer escuta empática. Posso falar com você? E aí vocês podem trocar o WhatsApp, você pode mandar mensagens de áudio ou você pode fazer até mesmo uma ligação. Mas procure essa ajuda. E se você está disponível, não esquece, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu estou disponível para escuta empática. Eu posso fazer escuta empática. Se você ainda tem formação nessas áreas, de psicologia, de terapias, mais importante ainda, porque daí você tem o conhecimento técnico de toda essa área. Então, por favor, nós somos 6 mil mulheres. Vamos nos ajudar, né? Esse movimento nasceu justamente pela revolução do pano de prato. E eu tô adorando ver vocês postarem um monte de coisa com a hashtag revolução do pano de prato. E a revolução do pano de prato é exatamente isso. É você sair desse quadro depressivo, é você sair desse quadro de marasmo, de conformismo, e você tomar as rédeas da sua vida, você escrever uma nova história, porque a caneta está na sua mão. E se a gente não consegue fazer isso sozinha, poxa, quer melhor esse grupo? Nós somos 6 mil mulheres dispostas a ajudar umas às outras e a fazer de verdade essa revolução do pano de prato acontecer. Então, vou falar de novo. Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu estou disponível para escuta empática. E aí, que a gente possa se procurar, que a gente possa se comunicar para ter essa escuta. Beleza, meninas? Outro assunto de suma importância e que cabe a nós falar dele sim, é a respeito do surto de febre amarela que está acontecendo em várias regiões aqui do país. Essa pauta foi sugerida pela nossa querida Enara, lá de Minas. Quem conhece não esquece jamais essa mulher. Tá, roubei a frase, não interessa, plágio pode. Mas quem conhece a Enara sabe que ela é um amor, é uma querida, é uma mãezona, conselheira, dá bronca quando precisa. E ela me procurou falando assim, Evelyn, fala a respeito da febre amarela, que é muito importante. Gente, é verdade. A febre amarela mata, ela não tem cura, o tratamento da febre amarela é simplesmente pelos sintomas. Por isso que é tão importante que aos primeiros sintomas você procure ajuda. Mas antes disso, e antes mesmo da vacina, que eu já vou falar a respeito dela, gente, a febre amarela, ela é transmitida pelo Aedes aegypti, pelo mesmo mosquito que transmite a dengue. Na época do surto de dengue, é muito frequente a gente ver campanhas, a gente ouvir a respeito do cuidado que tem que ter com água parada em casa. E agora é a mesma coisa, porque o mosquito é o mesmo. Então a gente tem que colocar areia nos nossos vasinhos de planta, a gente tem que cuidar para não ter pneus em casa que acumulem água ou outros objetos que acumulem água. Quem gosta muito de, como é que é o nome daquela planta? Bromélia, né, que para água pra caramba nela, tem que escoar essa água. Caixa d'água aberta, enfim, qualquer lugar que possa parar a água é um foco em potencial desse mosquito. Então, antes mesmo de pensar na vacina, você tem que pensar em eliminar os focos do mosquito, porque somente o mosquito que transmite a doença. Eu tenho ficado um pouco assustada com algumas notícias de gente matando macaco. O macaco ele é tão vítima quanto o homem. O macaco ele também é infectado pela febre amarela, mas ele não é transmissor. Então não tem que matar macaco, gente. Se você mora numa região onde você tenha macacos, onde você tenha... esqueci o nome agora dos outros macaquinhos pequenininhos, mas enfim, não mate. Eles são tão vítimas quanto a gente e eles não vão transmitir a febre amarela para você. O que transmite a febre amarela é o mosquito. Dentro de casa, coloque aqueles aparelhinhos na tomada, use spray, vela de citronela, passe repelente, porque ainda que você tome a vacina agora, ela só tem efeito mesmo daqui 30 dias. Então você fica
sem imunidade durante 30 dias, ainda que você tome agora. Então tome precauções dentro da sua casa, com a sua família, de usar repelente, de passar o veneno em casa, colocar nas tomadas, passar no ar, usar velinha de citronela, enfim, qualquer coisa que você conheça que espante os mosquitos, faça. E mais do que isso, elimine todos os focos de proliferação de mosquitos da sua casa. Perto da sua casa, se você tem um terreno baldio, se você viu que existe algum foco, chame a prefeitura, peça a solução, resolva aquilo. Se você está vendo isso na casa de um vizinho, não tem problema de você tocar a campainha, conversar com ele de um modo amigável, explicar a respeito da situação, desse foco, dessa epidemia de febre amarela que nós estamos vivendo e que todos nós precisamos colaborar com isso. Como? A gente tem o nosso papel sim, de evitar a água parada. A saúde pública tem o seu papel de fornecer as vacinas. E aí também tem uma situação muito importante, que eu também li bastante a respeito. Tem muitas pessoas de regiões não afetadas, porém mais favorecidas, principalmente economicamente falando, que elas têm conseguido essa vacina com mais facilidade. E aí eu acho que é uma questão de muita consciência. A gente precisa, já que não tem vacina para todo mundo, já que a saúde não consegue atender toda a demanda, a gente precisa dar prioridade para as pessoas que realmente necessitam, para as pessoas que estão sim em região de foco, regiões onde tem mais mato, onde tem mais árvores, regiões onde propicia a criação e a vivência, né? A convivência não, mas a vida desses mosquitos. Então, se você não vive numa região de foco, se você pode ir de repente para um particular, se isso não vai afetar seu financeiro e tudo mais, vamos pensar de modo consciente, no modo coletivo. Eu sei que a Constituição garante saúde a todos, mas a verdade não é essa. A nossa realidade não é assim, infelizmente. E a gente tem que pensar no coletivo. Então, se a gente puder deixar que as pessoas em situação de risco vão na frente e tenham essa vacina antes, eu acho que isso é uma questão de civilidade, isso é uma questão de consciência, de humanidade que a gente pode fazer. Se a gente tem a oportunidade de esperar ou tomar essa vacina, de repente particular, faça e deixe para quem precisa, certo? Eu sei que é complicado de falar isso, talvez você não concorde com esse meu posicionamento, e tudo bem, você não precisa concordar, mas vamos pensar no coletivo, vamos pensar no todo. Tem gente que está em situação realmente de risco, e se contrair a febre amarela, na dependência de um SUS, provavelmente ela vai morrer, porque ela não vai receber o tratamento adequado. E a febre amarela mata? Mata. Infelizmente mata. A gente, como eu falei, a gente precisa buscar ajuda nos primeiros sinais. Dor de cabeça, náusea, vômito, tontura. Eu li também que pode causar dor nas costas, dor no corpo. No começo da febre amarela, os sintomas são muito parecidos com o da dengue. Então, assim, qualquer coisa que você sentiu diferente, que não é aquela gripinha, não é aquele resfriado, procura um médico, né? É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Então, se você sentiu algo diferente, vá atrás e comece o tratamento. Novamente eu digo, febre amarela não tem cura. Tal qual a dengue, você trata dos sintomas. A febre amarela, ela tem um ciclo. A gripe também é assim. Tem um ciclo, a gente não cura da gripe. A gente trata os sintomas. E quando fecha aquele ciclo, a doença vai embora. Então, eu gostaria muito que vocês tivessem essa consciência. Meninas das motos aí, se quiserem se reunir, se encontrar para ir se vacinar juntas, vão lá, tirem fotos, façam selfies, façam filmes. E falar em filmes, eu gostaria de deixar com vocês aí nesse encerramento uns vídeos bem bacanas que uma das nossas filhas do vento fez no momento em que ela foi fazer a vacinação contra a febre amarela. Ela teve a oportunidade de conversar com a enfermeira e você tem algumas informações bem importantes nesses vídeos que ela carinhosamente e gentilmente fez para nós. Então eu vou deixar vocês com o vídeo dela e desde já me despeço, um beijo enorme, um ótimo final de semana e na sexta-feira que vem a gente se vê de volta. Beijo, beijo! E aí, meninas, Filhas do Ventre da Liberdade, amei o nome do tema. Então vamos lá, vou passar informações aqui para vocês. Conforme o Ministério da Saúde
passa pra gente, a gente segue essas orientações sobre a febre amarela, tá? Primeiro a gente vai falar sobre as crianças. As crianças, elas são vacinadas a partir de 9 meses de idade e são vacinadas até antes de completar 5 anos. Crianças que completaram 5 anos não tomam vacina mais. E aí é só feita apenas uma dose da vacina, não toma mais. Pessoas a partir de 5 anos e 59 anos, também é esse mesmo esquema. Tomou a vacina uma vez na vida, não precisa preocupar, já está imunizado, não toma mais. Tem muita gente que vem, eu não lembro se eu tomei, se eu não tomei a vacina. E isso é uma questão muito séria, gente. Se já tiver tomado a vacina, a gente não orienta a tomar novamente, porque em vez de ter um benefício, vai ter um prejuízo no seu corpo. Então, é uma dose apenas na vida, tanto criança quanto adulto, tá? Vamos lá. Idosos acima de 60 anos. Esses idosos, geralmente eles já estão com a imunidade baixa pela idade. Então, a gente não recomenda que os idosos tomem mais essa vacina novamente. Só vai tomar a vacina o idoso a mais de 60 anos se por acaso algum médico autorizar. Isso só vai depender se por acaso o idoso estiver indo para alguma área de risco. Caso contrário, não vai tomar a vacina, tá? Gestantes não são vacinadas, porque a gestante, em alguns casos, ela vai ter situações de emergência. Somente quando tem algum caso de epidemia, de surto, que pode ser que vai ter o benefício da vacina, mas geralmente não. A vacina para gestante tem um risco, então não aplica na gestante também. Mulheres que amamentam também não tomam a vacina. Se por acaso for tomar a vacina, ela vai ter que ficar 10 dias seguidos sem amamentar a criança. Então a recomendação para as mulheres é não aplicar a vacina nas mulheres. Só vai tomar se por acaso a mulher falar, estou indo para um foco onde está com um risco. Não tem como não viajar, vai ter que ir mesmo, é obrigado? Aí vamos fazer a vacina. Porém, ela vai ter que ficar 10 dias sem amamentar essa criança. Os viajantes, aquelas pessoas que vão viajar para o risco, elas têm que tomar a vacina 10 dias antes. Não pode simplesmente tomar a vacina aqui hoje e amanhã viajar para a área de risco. Não vai estar imunizado, pelo contrário. É bem mais provável de contrair se por acaso o mosquito picar. Então é isso daí, gente. Espero ter contribuído com vocês. Vocês têm que se conscientizar muito a respeito dessa questão do excesso de vacina. Porque o excesso da vacina também pode ocorrer o choque anafilático. Você pode ter mais prejuízo no seu corpo do que benefício se você tomou a vacina mais de uma vez. Porque a vacina ela é indicada apenas uma dose. Se você tomar mais de uma vez, ela pode estar te prejudicando e não te beneficiando. Em São Paulo já teve 100 casos com 2 mortes por causa de excesso de vacina. E hoje em dia vem muitas pessoas aqui querendo tomar a vacina, elas não têm o cartão de vacina e elas não sabem se tomou ou não. Mas a gente pensa pela lógica, tem mais ou menos 40 anos de idade, com certeza em algum momento da vida já deve sim ter tomado. Não é a primeira vez que tem surto no Brasil, teve um outro surto em 2009. Então a chance dessa pessoa já ter tomado a vacina existe. Então você tomar mais de uma dose não é benefício para você, é prejuízo para o seu corpo. Então temos que conscientizar por causa disso. Chegou na unidade de saúde, foi orientado que se já tomou uma vez não toma mais, é só aceitar a orientação que foi recomendada. Antigamente eles falavam que ela durava 10 anos. Isso acabou. Na realidade, acabou, entendeu? Agora é só uma vez que você toma. O Ministério da Saúde, ele modificou esse calendário de vacinação. Porém, se você já tiver 10 anos que tomou a vacina e você for para a área de risco, vou viajar, estou indo para uma área de risco. Então, a gente recomenda que você tome a vacina. Porém, 10 dias antes de realizar a viagem. Não adianta você tomar aqui hoje e ir viajar. Você vai estar com um vírus novo no corpo. E aí, se você for para a área de risco e for picado, aí sim você contrai a doença.
Os focos estão sendo aonde? Aqui em Minas já teve caso. Em Minas teve em Nova Lima, Triângulo Mineiro, né? Também tem. Tem muito, tá tendo muito em São Paulo, na Bahia, e eu acho que Mato Grosso também. Eu acho que os focos estão nessas regiões.